Começamos essa história acompanhando a Coco, uma garota super gente boa que vive num mundo onde a magia é real e os bruxos são vistos como verdadeiros milagres ambulantes. Diferente daquelas histórias de caças às bruxas, onde a galera é vista como escória, nesse anime eles são tratados como verdadeiras celebridades. A Coco é doida pra ser uma bruxa, mas tem um pequeno detalhe nessa história, gente. Ela é uma humana comum e nesse mundo, meus queridos, ou você nasce com o dom, ou esquece, você jamais se torna um deles. Um belo dia, enquanto ela estendia o que parecia ser uma montanha infinita de roupa suja da família, ela avista uma carruagem puxada por um Pégaso pousando perto de casa. E mano, ela nunca tinha visto um bicho daqueles por perto. Por conta disso, ela desce voando, não ironicamente, pra pedir pra mãe dela pra dar uma espiada, mas na empolgação ela quase atravessa um cara que estava parado na porta da loja de tecidos da família. Ela pede desculpas, toda sem jeito ali, mas o cara é super de boa e assume que a culpa é dele por estar moscando na frente da porta. Lá dentro, um grupo de madames de alta sociedade está surtando com a qualidade de tecidos da mãe da Coco, papo de ser o melhor da capital e tals. A mãe dela, vendo um movimento bom, pede uma mãozinha para sua filha, enquanto a pequena decide ajudar com todo prazer, mas com aquela condição, onde ela poderia ver o Pégaso depois. A mãe reluta, com medo da filha fazer cagada ou algo do tipo, mas o olhar de gato de botas ali da Coco vence e por conta disso ela permite. Nisso a Coco vai atender o homem de antes e ele pede um tecido branco esfumaçado, com medidas bem específicas já anotadas. A nossa protinha mostra então suas virtudes ao pegar o giz e marcar tudo ali com uma precisão cirúrgica e começar a cortar. O cara fica encarando ela de um jeito que até eu ficaria desconfortável, mas na real ele estava embasbacado com a assertividade dela. Tanto é que ele até manda um "nossa, sua habilidade é tão boa que parece magia", e isso pega no calcanhar de Aquiles a menina, pois para ela comparar o trabalho manual dela com a magia de verdade é quase como se fosse uma ofensa, pois ela acha que o que faz é medíocre perto do que os bruxos realizam. O homem percebe que ela é fanática pelo assunto e pergunta o porquê. Nisso ela conta que quando era pequena, um bruxo mascarado num festival vendeu um livro de gravuras mágicas pra ela. O cara fez todo um show de sombras e luzes, encantou até as pedras do chão. E a Coco, logicamente, achou que aquilo era a coisa mais foda do universo. Enquanto a mãe, ao ouvir tudo isso, pensou que o esperto e o otário saíram de casa e infelizmente se encontraram e o golpe aconteceu. Mas como a menina tava felizona da vida, ela deixou passar. O problema, no entanto, veio depois, pois a mãe explicou que bruxos são um grupo fechado. Ou nasce sendo um, ou não tem conversa, e isso destruiu completamente o sonho da Coco, mas ela continua amando observar a magia de longe mesmo assim. E enquanto eles conversavam, eis que um barulho alto veio lá de fora, e ao saírem verificar, eles perceberam que a carruagem do Pégaso tombou. E quem foi, meus queridos? Sim, foi os amigos da Coco. Os moleques foram curiosos demais e um deles bateu a cabeça num disco mágico embaixo da carruagem, quebrando o artefato que fazia o bicho voar. As madames entraram em desespero, porque a carruagem foi presente do papai e tal, e elas moram muito longe. A mãe da Coco já estava vendo a dívida bater na estratosfera por ali, mas o homem misterioso, que agora sabemos que se chama Kifre, se oferece para consertar. As dondocas duvidam, afinal precisa de magia para isso, e é aí que ele revela que ele é um bruxo. A Coco quase explode de alegria, mas o Kifre diz que não gosta de fazer magia em público e pede um lugar reservado. A Coco oferece o ateliê da família, achando que finalmente ia ver o show de perto. Só que o rapaz dá um baldaço de água fria na cabeça dela e pede pra ela ficar lá de fora vigiando a porta. Porém, contudo e entretanto, obviamente a curiosidade matou o gato. E a Coco e os amigos não são conhecidos por seguir regras ali e tal. Os moleques tentaram subir no telhado pra espiar e ela vai atrás pra dar bronca, mas acaba cedendo e resolve espiar também. Eles tentam pela janela, mas o Kifre fechou as cortinas e enquanto os moleques desistem, a Coco lembra que deixou o alçapão do telhado aberto quando foi estender as roupas. Ela então entra sorrateira por ali e olha por uma fresta. E aí, meus amigos, o mundo dela simplesmente vira de cabeça para baixo, porque ela vê o rapaz desenhando. Não tem palavras mágicas, não tem dança e ele está apenas desenhando no disco. E com isso ela liga os pontos na hora. Aquela varinha que veio no livro dela quando ela era criança não era uma varinha, era uma caneta. E o livro não era de desenhos, ele era de feitiços. Ela sai correndo para a posição dela ali antes que o Kifre saia, chegando toda suja e ofegante, mas ele nem desconfia que ela estava espiando.
Ele então conserta a carruagem e as madames vão embora felizes e ele parte também. A mãe da Coco fica aliviada, achando que a filha iria querer fugir com o bruxo e tal, mas a Coco dá aquele abraço nela e diz que nunca deixaria. A cena então mudou e à noite a Coco não consegue dormir. Ela então pega a varinha caneta dela, por assim dizer, e descobre como coloca a tinta e então começa a praticar os desenhos do livro. No começo nada acontece porque ela é péssima em desenhar círculos perfeitos, mas com uma gota de tinta caindo por ali e fechando o círculo, o negócio começou a funcionar e então vemos que fogos de artifício aparecem no quarto dela e ela fica em êxtase, afinal, ela finalmente pode ser uma bruxa. A menina começa a testar vários círculos ali, entendendo que quanto maior o desenho, mais forte é o efeito. Nisso a cena muda e vemos o Kifre acampado na floresta, e nesse momento ele tem um estalo e percebe algo no mínimo terrível. Aquele tal bruxo mascarado que a menina mencionou, que vendeu o livro pra ela, provavelmente é um criminoso utilizando magia proibida. A cena volta pra Coco, que na empolgação decide copiar o feitiço mais complexo do livro, fazendo a cópia ali através do papel pra sair perfeito. E no momento em que o desenho brilha, o Kifre aparece do nada na janela dela gritando: "O que foi que você fez?" Mas aí, meus queridos, infelizmente já era tarde. O feitiço começa a criar cristais gigantes que engolem a casa toda. A mãe dela sai pra ver o que tá rolando e antes que pudesse reagir, o cristal a pega. Em segundos, a mãe da Coco é selada num bloco de cristal eterno. O rapaz segura a Coco para ela não ser pega também, explicando que aquilo é uma magia proibida e que não tem volta. Desesperada, a Coco quase joga do alto para tentar salvar a mãe, mas ele a resgata. Ele explica que as leis dos bruxos são rígidas, justamente para evitar esses acidentes, e que como ela descobriu o segredo da magia, que no caso ela é desenhada, ele teria que apagar a memória dela. A Coco implora para ele não fazer isso, afinal, se ele apagar a mente dela, ela vai esquecer o livro, esquece o que aconteceu e nunca vai poder salvar a mãe. O rapaz percebe que o livro também foi selado no cristal, e a única pessoa que sabe o conteúdo é a menina. Ele vê então uma chance por ali. Se eles acharem o bruxo mascarado, talvez consigam reverter o feitiço. Então ele faz a proposta que muda tudo. Se ela quer manter as memórias e salvar a mãe, ela vai ter que se tornar aprendiz dele e virar uma bruxa de verdade. Algum tempo depois de toda a treta que rolou, a Coco acorda dentro de uma carruagem puxada por um Pégaso. Kifre aponta lá fora e apresenta o destino que eles estão indo, no caso, o ateliê dele, que vai ser ao mesmo tempo a nova casa e a escola dela. Só que antes disso, ele conta que plantou sementes guardiãs ao redor da casa da família, e elas crescem rápido e vão formar uma barreira de proteção. Ele percebe que ela tá com a cara destruída e pergunta o que houve. Ela então explica em lágrimas que prometeu para a mãe que jamais a deixaria sozinha. O cara não tenta minimizar o ocorrido, só fala para ela não se culpar porque não sabia o que estava fazendo e manda ela chorar à vontade agora para conseguir olhar para frente depois. Simples assim. Chegando no ateliê, ele diz que ela ali é a sua casa a partir de agora e usa um feitiço, e a Coco fica de queixo caído, porque aquele feitiço era redondo e flutuava de um jeito que não parecia água nem de longe, enquanto o Kifre diz que é só água mesmo e vai resolver algumas coisas, deixando ali pra ela se lavar. Só que ela trava na frente do negócio, com medo de tocar em magia que não entende, até aparecer uma garota animada explicando que aquilo ali se chama bolha de vapor, um feitiço que puxa a umidade do próprio ar e é só inclinar a bandeja inferior pra água cair. A Coco agradece, e a garota agradece pelo agradecimento, e a Coco agradece pelo agradecimento do agradecimento, e elas ficam nessa espiral de obrigado até uma segunda garota aparecer mandando ignorar a Tétia. Essa é a Arit, que já tá com uma caneta e tinta na mão, e as duas são aprendizes do Kifre. A Tétia achava que a Coco ia entrar como aprendiz igual a eles, mas a menina fez questão de dizer que ainda não considera-se uma, afinal, ontem foi a primeira vez na vida que ela usou um feitiço. Nisso as duas travam e ficam com aquela cara de quem acabou de ligar os pontos, e explicam que tá rolando um rumor no mundo das bruxas sobre uma forasteira que usou magia proibida e mesmo assim foi aceita com a memória intacta. Ou seja, meus manos, a Coco é basicamente o assunto do momento. Nisso, Kifre volta, dispensa as meninas e senta com a nossa protinha para contar a história da magia de verdade, explicando que antigamente magia não era nenhum superpoder exclusivo de pessoas especiais e que qualquer Zé Mané ali com os padrões certos e uma tinta específica conseguiria utilizar. Ou seja, a magia era uma ferramenta comum, acessível e cotidiana. O problema é que quando você coloca poder ilimitado nas mãos de qualquer pessoa,
É meio que óbvio que isso tem potencial pra dar muita merda e não deu outra, pois graças a, digamos que as pessoas ruins, por assim dizer, feitiços horríveis foram criados, além do fato de rolar treta atrás de treta, até que os poucos que ainda tinham consciência acabaram se unindo, viraram os tais bruxos e tomaram uma decisão drástica: apagar a memória de todo mundo sobre como a magia funciona e passar o segredo apenas pra quem jurasse protegê-lo. E desde então, o mundo inteiro acredita que a magia é dom de nascença, o que é mentira, mas também é uma mentira muito bem mantida, porque se a verdade vazasse, o caos voltaria com tudo. E com toda essa explicação, fica fácil entender os motivos de todo mundo estar em alerta com ela, algo que a própria menina entende e nem culpa ninguém, até porque ela sabe que se colocou nessa situação. Ela então aproveita o momento em que a sinceridade está rolando solta e pergunta o que é magia proibida, ao que o mago explica que são os feitiços criados na época do conflito que foram banidos do dia do pacto, onde qualquer coisa lançada diretamente no corpo humano, seja transformação, alteração de idade, manipulação de pensamentos ou emoções, causar dano e até curar. E tudo isso era absolutamente proibido, com apenas uma exceção, que é que nós já estamos carecas de saber, ou seja, apagar memórias. Isso ainda tá liberado. Para ilustrar como a magia funciona na prática, ele pega uma espécie de moldura da janela ali e posiciona num certo ponto e ativa o feitiço. A janela abre e do outro lado tem um lago enorme, onde um segundo atrás eram só colinas. Ele explica que aquela ali é a janela caminho, um portal que conecta duas janelas com o mesmo padrão desenhado. Lá no fundo, ele aponta um prédio e explica que aquela ali é a torre de livros, onde todo livro relacionado à magia é duplicado lá no momento em que é escrito. A Coco na hora liga os pontos e quer ir pra lá imediatamente, porque é provável que se todo o livro ali é replicado, o livro que ela utilizou deve ter uma cópia lá dentro. Só que, meus amigos, querer não é poder. Então nesse momento o lago começa a tremer e uma criatura absurdamente gigante joga água não apenas nos planos dela, mas nela como um todo. E o Kifrey, após o seu banho indesejado, fecha a janela e explica que aquilo ali é o teste dos bibliotecários. A torre é protegida por 4 deles e só um bruxo que superar a prova consegue entrar. Ou seja, vai ter muito estudo antes de chegar lá. Ele então leva ela pro quarto, que vai dividir com uma outra garota que se chama Agathe, onde cada uma terá seu espaço de trabalho e quarto próprio nos fundos, e some dizendo que tem algumas coisas para resolver. Do lado de fora, ele usa um dispositivo para falar com alguém e agradece por terem autorizado ele a aceitar a Coco como aprendiz. A cena mudou e de volta ao quarto, a Coco tá explorando o espaço quando uma voz manda ela sair do caminho para não atrapalhar o pouso. E essa é a Agathe. Ela já sabe quem é a forasteira, afinal todo mundo sabe, e começa a dizer que sente muito pelo que aconteceu com a mãe dela, porém, contudo e entretanto, sempre tem um mas. Então ela aponta, sem rodeios, que por conta do que a Coco fez, a mãe dela nunca mais vai voltar a ser humana. Nossa prota diz que tá lá pra mudar isso e tal, só que a Agathe não quer saber, mencionando que ela e as outras passaram anos desenhando selos até os dedos quase caindo das mãos. Treinaram sem parar e só se tornaram aprendizes depois de passar em testes. Já a Alecrim Dourado, bem, ela chegou pelo caminho torto ali sem saber nada, mencionando sem titubear que uma forasteira que não sabe nada não tem vez no mundo delas. A Coco rebate dizendo que já desenhou feitiços e que não vai saber se consegue sem tentar, mas a Agathe decreta que se ela quiser rir, vai ter que fazer rir. Em outras palavras, ela vai ter que se provar e os testes começam amanhã. À noite, rola uma festinha de boas-vindas improvisada. A comida é a mesma de sempre porque foi tudo muito corrido. E a Agathe janta no quarto como de costume, enquanto a Coco fica impressionada com o quanto o Kifrey cozinha bem. Após o happy hour, a nossa prota vai para seu quarto tentar dormir, mas não consegue, porque a tristeza ao lembrar de sua mãe simplesmente a consome. A cena então mudou, e no dia seguinte, as aulas começaram. O Kifrey mostra os componentes, as ferramentas utilizadas para desenhar a magia. A Coco acha tudo muito interessante, mas ela trava na hora de tocar na tinta, porque ela lembra ali do que aconteceu e tal, mas ela é obrigada a encarar, porque salvar a mãe pesa mais que o medo. E enquanto a aula desenrola, ela vai ficando cada vez mais sobrecarregada, mas evita ao máximo perder tempo com pausas ou distrações, até que o mago resolve tirar a prova dos 10 ali e pede para ela explicar o que ela entendeu até agora, até para ver se a guria tá absorvendo alguma coisa ou não.
E ela explica, meio que gaguejando e vacilando, que a magia é composta por 3 elementos, sendo o central chamado de sigilo, enquanto as linhas ao seu redor são chamadas de chave e símbolo, e o que envolve todos eles é o círculo. O sigilo é quem define o tipo da magia, sendo fogo, água, luz ou vento, enquanto as chaves e símbolos determinam a forma que o feitiço irá tomar, tanto no tamanho quanto na direção. Quanto ao círculo, ele serve meio como se fosse uma assinatura, pois é no momento em que ele se fecha que o glifo acaba sendo devidamente ativado. E enquanto ela fica com a cabeça quase soltando fumaça para explicar tudo isso, o Kiefer menciona que ela foi muito bem na explicação. Ele então pede para ela colocar essas palavras bonitinhas na prática, e ela o faz. E o resultado é basicamente nada, pois nada acontece e ela não quer nem que ele veja aquilo, pois ela já levou um não e não está indo atrás da humilhação. O rapaz explica que ela está se fazendo de coitada à toa, pois tudo que aconteceu, ou no caso não aconteceu, se deve ao fato de que o círculo não foi devidamente fechado. E ao fechar, a magia até se ativou, mas se o resultado de não funcionar já não foi bom, o resultado após funcionar foi deveras catastrófico, pois ela não ironicamente deu um banho de água na Agatha, que contra todas as possibilidades do universo, não apenas se manteve calma enquanto estava completamente ensopada, mas também explicou o que rolou de errado por ali, dizendo que o fato dela ter feito aquele garrancho gigante no lugar de uma chave símbolo de tamanho igual, fez com que o feitiço fosse atirado naquela direção. O Kiefer, ao vislumbrar isso, fica impressionado com a Agatha, como sempre, e é exatamente por isso que ele decide deixar a Coco sob os cuidados dela, enquanto vai passar uns 2 ou 3 dias no grande auditório bruxo. A Coco até tenta argumentar, mas ele manda ela prestar atenção na colega e aprender e some. Enquanto isso, a Agatha olha pra ela com aquela cara séria e um olhar de fome, e lembra que falou que ela ia ter que se provar e que o tempo da vagabundagem acabou, fazendo nossa prota quase vomitar a própria alma de ansiedade e apreensão. A cena então mudou, e a gente vai direto para o grande auditório bruxo, que por sinal é uma cidade inteira submersa, um negócio absurdo nível Raptor de BioShock. E estando lá, o Kiefer mal chegou e já dá uma topada em uma mulher que surge das sombras que se chama Lyra. Ela já chega chamando o cara de problemático do grande salão e manda aquela de que faz tempo que não se vêem. Ele tenta meter a marra de que não é mais essa pessoa, mas ela não compra a ideia. Afinal, o maluco já tá causando confusão de novo. Ela tá ligada na nova aprendiz e o Kiefer fica com aquela cara de tacho sem entender como a fofoca espalhou tão rápido. A mulher explica que a Coco pode ter ligação com um grupo muito suspeito chamado Chapéus de Abas. Ela continua e diz que faz mais de 4 anos que ninguém utilizava magia proibida. Então a nossa prota é basicamente o loot lendário de informação que eles não podem ignorar. Ele concorda que a guria é uma pista forte, mas o problema é o teste. Nessa época do ano, a área de prova fica no nível de dificuldade hardcore, no nível mais alto e perigoso, e se vacilar ali, meus amigos, já era na certa. Voltamos então ao ateliê, e a Agatha já tá preparando o portal, e a Coco tá com aquela cara de quem sabe que vai dar ruim, ainda mais sem o professor pra segurar a mão dela. A Agatha, com a simpatia de uma porta, joga na cara dela que faria o teste sozinha de qualquer jeito, lembrando que passou nessa mesma prova quando tinha apenas 10 anos. Segundo ela, é assim que a banda toca e a Coco tá na mesma situação que todo mundo. O teste tem um nome muito bonito chamado Permissão do Rei e a missão é muito simples. Ela pode levar apenas 3 itens de inventário e ela precisa chegar ao topo da Cordilheira Dada e farmar a erva da coroa do rei que cresce por lá. A Agatha entrega a orbe de guia, que funciona ali como se fosse uma bússola para ela não se perder. Além disso, manda também a bolha de vapor para ela garantir a hidratação. Só que na hora de escolher o terceiro item, a Coco dá uma de João sem braço ali e menciona que as sandálias da Agatha são muito legais e tal, aí ajudam a voar, e ela pede o equipamento emprestado. A Agatha manda aquele silêncio julgador de você tá de sacanagem com a minha cara, né? Mas ela dá aquela respirada fundo e solta o item. Ela manda a Coco pelo portal e de um jeito bem sacana, só avisa a regra mais importante quando a menina já tá do outro lado. O teste é tentativa única, bem ao estilo roguelike. Se falhar, já era. Não tem save state nem porra nenhuma. Sem aprendizado, sem Kiefer e sem chance de salvar a mãe. Pois bem, a Coco entra na floresta com o coração na mão e se convence de que aquilo ali é só um passeio no parque. E conforme ela está caminhando, ela já dá de cara no chão nos primeiros passos, sacode a poeira e segue o orbe. Quando ela sai da floresta e dá de cara com a Cordilheira Dada, o cérebro dela quase derrete. A tal erva tá lá no alto, numa ilha flutuante. Ela olha pro céu, vê um pássaro, olha para as sandálias e manda um voa pro vento.
achando que tá no controle de voz. E bem, obviamente não acontece nada. Aí ela percebe que o selo tá dividido entre os dois pés e que precisa deixar os calcanhares alinhados. Ela tenta de novo e finalmente consegue levantar voo, só que ali por uns 2 segundos no máximo antes de beijar o chão com vontade. A guria não desiste e tenta e cai. Entra na floresta sem querer, cai de novo, mas continua na base da persistência. Enquanto a Coco tá ali sofrendo, quase sendo esfolada viva, o Kiefer tá no grande salão resolvendo a papelada. A Lyra manda aquela piadinha de que ele devia morar lá, de tanto que aparece, mas ele corta dizendo que só vai quando precisa. Ela sabe que o cara ainda guarda um rancor absurdo daquele lugar, então muda o foco e manda ele ficar de olho nas aprendizes, porque criança sem supervisão é a certeza que vai dar merda. E mal sabe o Kiefer o peso gigantesco dessa frase, hein, gente? Porque voltando pra montanha, a Coco finalmente pega o jeito de se equilibrar no ar e tenta subir mais alto, mas acaba fazendo um pouso forçado numa das ilhas voadoras. Ela se pendura numa raiz pra não ir de arraça pra baixo, e do nada aparece um bichinho no mínimo esquisito e esbarra nela e obviamente derruba tudo. A menina despenca, quase se esbagaça no chão e o bicho desce de boas como se nada tivesse acontecendo. Aquilo ali é uma lagarta pincel, um bicho que ela nunca viu na vida e que agora cismou de virar o pet dela na missão. E aí o negócio ficou louco de uma vez. Quando ela olha para as sandálias, vê que tá tudo sujo de lama. Ela tenta limpar e, meus amigos, aí vem um momento de puro desespero. Ela esfregou o selo e apagou aquela caceta. O feitiço simplesmente foi de base. Ela lembra até que dá pra redesenhar, abre a bolsa pra pegar a tinta e toma o maior banho de água fria possível. Afinal, o vidro de tinta estourou, melou tudo e estragou o item. Então, sem voo, sem tinta e sem plano, é mole o que é mais. A cena mudou e lá no ateliê, a Tétia descobre que a Coco foi para a Cordilheira Dada e quase tem um treco. A Agathe fria como gelo, manda na lata que todo mundo fez esse teste e se a Coco não consegue tancar um desafio nível tutorial, não merece estar ali. Ela joga real, dizendo que não tem paciência para carregar a noob, ainda mais uma forasteira. A conclusão da Agathe é que pra Coco já era rapidinho, porque as sandálias sozinhas não dão conta da altura da montanha nessa época. E enquanto a Tétia tá ali quase vomitando o coração e perdendo a fome, a Rich tá totalmente de boa e nem aí pro rolê, pedindo pra bater aquele pratão e nada mais do que isso. A Tétia fica incrédula de ser a única preocupada, enquanto a Rich, por sua vez, diz que agora não resta fazer outra coisa a não ser sentar e esperar o Kiefer voltar. Então voltamos pra montanha, onde a Coco tenta fazer o impossível e alcançar a ilha só esticando o bracinho. Lógico que não vai rolar. Ela percebe que não tem saída e tenta dar um jeito de redesenhar o selo com a raspa do tacho de tinta que sobrou na bolsa, mas a sandália tá ensopada e a tinta vira água antes de grudar. Ou seja, gente, nada feito. Nisso, o desespero bate e vem a ideia de Jerico. E se eu desenhar no meu próprio pé? Sorte que o cérebro deu um tranco ali e ela lembrou que magia no corpo humano é proibida e dá ban na hora. Ela desiste dessa loucura de imediato. E é nessa hora que o desespero faz a pessoa crescer, porque ela então chegou ao fundo do poço e começou a achar que a Agathe estava certa e que ela é uma completa inútil. Ela pensa que a galera ali já treinou a vida inteira, tem os macetes nos dedos, enquanto ela chegou ontem achando que ia solar o boss e não ia dar. Ela quase aceitou a derrota, inclusive, achando que não tem o tal do dom pra coisa. Só que aí vem o flashback salvador. Ela lembra da mãe dela, ensinando a guria a cortar o tecido desde pirralha. Todo dia a mesma coisa, a mão guiando a tesoura, até ela ficar tão pro player na costura que o próprio Kiefer achou que era magia. É aí que a chavinha vira na cabeça dela. Ela tem magia sim, mas é do jeito dela. A cena muda e a guria já tá no modo Senko de Dr. Stone, pura ciência e improviso. Ela cata umas pedras pontudas, enrola um pedaço de pano na ponta, usa a tinta diluída e improvisa uma caneta. A capa dela, que tava dura de tanta lama seca, vira a tela do desenho. Ela respira fundo e manda o primeiro traço, lembrando da mãe guiando a mão dela. Lembra também do que o professor falou, que mão tremenda é normal quando você está aprendendo uma mecânica nova. Então ela adaptou para uma mecânica que ela já domina. E o resultado, senhores, é uma vela de barco feia, torta e toda cagada, mas feita de propósito, porque ela prestou atenção na aula e sacou que um símbolo zoado joga a força toda pra um lado só. Ela fez o bagulho desequilibrado na maldade mesmo, só pra ser jogada lá pra cima. A lagarta pincel fica toda no hype ali do lado dela, enquanto ela pergunta se o bicho quer ir junto no rolê e ele topa e ela manda ele segurar firme. E meus queridos, ela fecha um anel. O vento vem que é uma pedrada. O barquinho improvisado começa a se desfazer com a força bruta do negócio. A vela dá um tranco e sobe descontrolada, levando a Coco junto. O negócio é instável, medonho e é puro suco do improviso
Mas funciona, gente. Ela simplesmente tá voando com um feitiço hackeado por ela mesma, usando a skill de costura que farmou a vida toda. Lá de cima, ela olha pro horizonte, lembra da mãe que ensinou tudo sem nem saber e dá aquela chorada básica de alívio, mas logo foca na missão. O minimapa aponta pra cima e a erva coroa do rei tá logo ali. Ela acha a planta e tenta fazer o pouso, mas passa lotada na velocidade da luz. Tenta de novo e mais uma vez erra feio. Nesse vai e vem, quase dá de cara com outra ilha e tem que recalibrar a rota. Aí ela olha pra própria mão, grita pela mãe, diz que vai tancar as consequências do que fez e parte pro tudo ou nada, esticando o braço no limite sem segurar em nada. E a cena então muda para o ateliê, onde o Kifre acaba de chegar. Ele ouve toda a treta que rolou e já vai puxar o portal pra resgatar a menina. Até te avisa que se ele interferir já era. O cara tá pouco se fudendo pra essa regra, dizendo que a guria é muito low level pra isso e tal, e que a vida dela tá em risco e que ele não vai deixar ela aí de arrasta. E quando ele vai meter a mão no portal, todo mundo trava. E nesse momento, a Coco sai por ali, Vivian da Silva com a erva coroa do rei na mão e a lagarta pincel no colo. A Tétia quase desmaia de alívio e corre pra abraçar a amiga. A Coco, toda no hype, vai direto na Agathe e esfrega a erva na cara dela, provando que amassou no teste. A Agathe, com aquele carisma de uma geladeira, não esboça uma reação sequer, vira apenas as costas e sobe as escadas. Já o Kifre manda aquele esporro de professor. Ele diz que castar magia sem preparo e sem base é pedir pra se fuder, e que ela devia ter aprendido a lição e que nunca mais faça isso. A Coco abaixa a cabeça e pede desculpas sentindo o peso da bronca. Mas logo depois o cara mudou o tom. Ele então joga real e diz que ela nem precisava ter quase morrido pra provar nada, porque ela já era aprendiz dele desde o início. Ele então puxa uma caixinha enquanto a Tétia surta de alegria, e a Coco abre pra encontrar um loot final ali. Um uniforme completinho de bruxa com direito ao chapéu pontudo e tudo. Ele manda braba dizendo que o chapéu é motivo de orgulho, mas também uma corrente pesada para nunca esquecer de não abusar do poder. Ela veste a skin nova e promete honrar o manto. O estômago dela nesse momento ronca. A Tétia já puxa a ideia de bater aquele pratão merecido, enquanto a Arit manda real que ela precisa de um banho urgente. E, gente, a vida simplesmente segue a partir daí. Só que no finalzinho rola aquela cena rápida pra deixar a gente com a pulga atrás da orelha. O maluco mascarado que tava só de camper observando tudo, abre um sorrisinho sádico e solta que a semente dele brotou. Nisso o episódio acaba e, meus amigos, que episódio absurdo de bom, hein, gente? A Coco saiu com status zerados, perdeu todo o equipamento no meio da run, inventou umas mecânicas novas do nada com as skills de costureira e solou um teste que poderia ter mandado ela de vala. Só que esse mascarado no final me deixou muito cabreiro. Será que ele é parceiro daquele bruxo que vendeu o livro pra ela no começo? Será que ele é ele mesmo? Será que esse cara tem alguma ligação com a nossa prota lá no passado? E para descobrir a resposta, vocês já sabem o que fazer. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem a próxima parte, mete o dedão no like no ar para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas partes.